Há mais de 45 anos, eu acho que Moçambique está em coma, na sala de reanimação, e precisa de ser reanimado antes de falecer como um Estado, ou antes de virar uma republiqueta ou república das bananas. É urgente que se reanime Moçambique do coma que está mergulhado há mais de 45 anos. Podemos perdoar o presidente Machel por uma simples razão. Assumiu o país numa conjuntura social em que governar o país era algo novo para nós, os moçambicanos. E havia falta de muitos quadros para dinamizarem a governação do país. Apesar dos erros que o presidente Machel cometeu, era visível a vontade política nas suas ações, que ele desejava uma boa governação para os moçambicanos. Isso era visível através da sua governação, apesar dos erros que ele cometeu. Tinha boa vontade, vontade política. Não perdoamos o presidente Chissano. Não perdoamos o presidente Chissano, apesar de nós reconhecermos que ele geriu o país, conseguiu manter o país numa época de crise causada pela guerra civil, que podia ter sido evitado se não tivesse sido a arrogância do sistema. A guerra civil podia ter sido evitada. Mas após os acordos de paz, o presidente Chissano não conseguiu fortalecer as instituições do governo, criar um tapete para que haja desenvolvimento no país. Pelo contrário, ele incentivou, implantou e fortaleceu o espírito de deixa andar, que era um sistema de corrupção mais alargado. E esse sistema de corrupção que ele implantou no país atrasou o desenvolvimento deste país. Por isso nós não perdoamos. Apesar dos seus erros, nós podemos perdoar o presidente Guebuza. Quais são os erros que ele cometeu? Os 5% que o seu governo cobrava de ações para os investidores estrangeiros e internos. E isso desencorajou os investidores e retraiu a criação do emprego no país. O fato dele não ter conseguido separar o estadista do empresário, usar o cargo do presidente da República para promover as suas empresas, dos seus filhos e dos seus aliados camaradas. Pior, permitiu o escândalo das dívidas ocultas. Mas apesar desses erros, nós podemos tentar perdoar o presidente Guebuza por essas razões. No seu governo, houve um avanço econômico considerável e o custo de vida que dava para gerir. Segundo, investiu em infraestruturas através do fundo dos 7 milhões, onde através dos 7 milhões, os ministérios, as direções provinciais, distritais, deixaram de alugar infraestruturas e tiveram infraestruturas próprias. Aquele dinheiro que se evitou alugar, investiu-se em outras despesas. Através do outro fundo dos 7 milhões para a promoção de iniciativas empreendedoras, foi mal gerido, mas trouxe algo que é visível. Esse investimento. Presidente Inhus, não perdoamos, nem que a vaca tussa. Não perdoamos. Por uma simples razão, eu não consigo, nas políticas que ele introduziu, não consigo,
não é visível, não é factível, não é sentido os impactos das políticas. É triste para mim, como moçambicano, ouvir até um bêbado dizer que um bêbado chidaco, aquele que bebe chivochongwa, ou aquele que bebe aquela bebida, o quê? Chimovan, dizer que eu gostaria de ser presidente por um dia. Sabe o que isso significa? O que significa, teólogo? Significa que ele está a dizer que eu posso governar mais do que este. Um bêbado que bebe chivochongwa, chimovana, a dizer isso. E tantos outros que não são bêbados e não bebem chimovanas, que são um pouco conscientes, dizem a mesma coisa. Eu gostaria de governar o país por um ano. É sinal de que estão a transmitir mensagem de insatisfação com a governação. Como quem diz, eu poderia fazer mais do que isto. Então, isso é preocupante. Então, o que é que eu estou a dizer? A Graça Machel veio sustentar este pensamento e não trouxe nenhum dado novo. É apenas uma voz que replica e amplia as outras vozes que vêm denunciando de que este país está em coma, precisa de ser reanimado. Estamos prestes a falecer se não sermos reanimados.